O direito penal não cria os fatos, eles naturalmente ocorrem na realidade concreta. Cabe ao direito penal apresentar seu arsenal teórico, seu conjunto interpretativo, para dar ao fato uma existência normativa. Daí a dependência do direito penal em relação à linguagem. Alguns fatos ocorrem na realidade concreta e são interpretados pelo direito penal como sendo não crimes, muito embora preencham a narrativa do direito penal, prevendo tais fatos como crimes. É o que ocorre nas chamadas causas de justificação. As causas de justificação são discursos que vão considerar aquele fato, ao final da interpretação, um não crime. E são as seguintes as causas de justificação: estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Em decorrência dessas causas de justificação, é possível ao autor matar em qualquer uma delas, em qualquer um desses casos. Por exemplo, o primeiro caso de justificação, o primeiro discurso é do estado de necessidade. No estado de necessidade, há praticamente um retorno do indivíduo ao seu estado natural. A lei praticamente autoriza que seu instinto de sobrevivência seja liberado, muito embora ele estivesse ali sendo contido por fatores morais, éticos, religiosos, enfim. São as situações que envolvem perigo ou desastre. Nesses casos, diante do perigo ou desastre, o homem fará de tudo para sobreviver. Daí esse retorno ao estado natural, uma liberação do seu instinto de sobrevivência. Isso é autorizado pela lei. Isso é o que se chama de estado de necessidade. Com relação à legítima defesa, ela já tem alguma restrição. Ela exige uma agressão. E em face dessa agressão, o indivíduo está autorizado a defender-se. Defender-se até o limite da cessação daquela agressão. Cessada a agressão, a legítima defesa deixa de sê-lo, caso o autor continue com a agressão. Daí ele não terá mais o amparo, porque ele não estará mais diante de uma situação de defesa. Ele estará promovendo uma segunda agressão e que não tem o amparo da lei nesse caso. Outra situação é concernente ao exercício regular do direito. Essa justificação corresponde a um espelho da norma, a uma projeção da norma na conduta do autor e naquilo em que ele deve obediência a ela, e ela, em contrapartida, lhe dá confiança para exercê-la. Por exemplo, no caso do estupro, e havendo resultado gravidez, a lei autoriza que a vítima extermine, pratique o aborto e elimine o feto. Por mais assustador que isso possa parecer, por mais ultrajante que isso possa parecer, a lei autoriza que o feto seja abortado. Nesse sentido, a autora estará exercendo o seu direito, que lhe é conferido pela lei. Ela está diante do espelho da lei e praticando atos em conformidade com a lei.
Portanto, o exercício regular do direito também autoriza o extermínio da vida. O artigo 128 é claro nesse sentido, que o aborto oriundo de estupro é autorizado. Note-se que nesse artigo a linguagem é: não se pune o aborto nesses casos. Essa linguagem dá a entender que estaríamos diante de uma causa de extinção da punibilidade. Não se pune o aborto nesse caso. Mas é um raciocínio incorreto, na medida em que as causas que extinguem a punibilidade, e a maioria delas estão no artigo 107 do Código Penal, elas são aplicáveis em situações em que há possibilidade de pena e, em virtude de algumas circunstâncias, essas penas serão extintas. No caso do aborto proveniente do estupro, não há possibilidade alguma de pena, então ela não pode ser extinta. Não há que se falar em extinção de punibilidade numa punibilidade que não tem a menor possibilidade de existência. Daí a interpretação adequada é a de exercício regular do direito. E, finalmente, no estrito cumprimento do dever legal. O dever legal invoca uma ordem, uma determinação, uma exigência da lei. Evidentemente que nessa exigência da lei, a justificação deve acompanhar o autor, na medida em que ele cumpre o dever que lhe é imposto. Um caso interessante é o caso da lei do abate, que é a lei 9.614 de 98, que autoriza o abate de aeronaves civis suspeitas de envolvimento com tráfico de droga, desde que não aceitem a ordem de parada de pouso ou de identificação, e dentro de um procedimento próprio, mas que ela poderá ser abatida em pleno voo. É um caso de extermínio da vida também. O que não se pode confundir a lei do abate é com o abate em via terrestre, em via pública, feita contra civis e, em alguns casos, perpetrada pelas Forças Armadas e com autorização de governantes. São práticas ilegais e que, numa situação de um poder judiciário autônomo, independente e altamente comprometido com a Constituição, esses fatos seriam devidamente punidos, porque não possuem a cobertura de um discurso de justificação.